nesse quesito da diversidade biológica. O que é isso? A diversidade biológica não é um serviço do ambiente, mas ele permeia todos os serviços do ambiente e tem valor. A sustentabilidade, no que se refere à diversidade biológica, tem uma importância muito grande esse indicador de diversidade biológica. Já existe, assim como para gases, já existe conferência das partes internacionais que regulam essa diversidade biológica, sobretudo no solo. Então eu vou colocar aqui um pouquinho do que é essa diversidade biológica. Olha, aqui a gente pode colocar assim, se a gente quisesse pegar um monolito, uma pequena fatia do solo, a gente vai ver que nessa fatia nós temos animais maiores, que nós chamamos de macrofauna. Temos mesofauna e temos micro-organismos. Se nós chegarmos um pouquinho mais no detalhe, a gente vai ver o seguinte, que o que a gente consegue enxergar a olho nu é a macrofauna, as minhocas, os moluscos, formigas, cupins, besouros. Isso a gente consegue enxergar. Isso precisa ser quantificado, precisa ser medido, sabe quanto que tem por metro quadrado e de determinadas profundidades. Na cultura do café, em diferentes estágios. Isso está sendo agora cada vez mais solicitado. O que é a mesofauna são nematóides, ácaros, crustáceos, coisas que não se vê a olho nu, mas precisa de uma certa ajuda, com uma certa lupa. E outros que não se consegue com lupas ou a olho nu, que são os fungos, as bactérias, os actinomicetos, que são os micro-organismos e microfauna do solo. Então isso, em termos de tamanho, é assim que nós dividimos os organismos do solo. Mas não interessa saber por tamanho, nós temos que saber quais são as funções deles. Se nós tivermos uma pastagem, e essa pastagem foi convertida para café, o que aconteceu com as funções dos organismos do solo? Se nós tínhamos uma pastagem, tinha um certo número de organismos ali dentro, que tinha uma função. A hora que converteu isso, será que todas as funções foram transferidas? Elas estão presentes na cultura do café? Ou será que melhorou até? O café, no meu ponto de vista, melhora a biodiversidade do solo quando se passa de uma pastagem para café. Mas precisamos medir isso. Por que melhora? Porque uma série de condições que a pastagem não oferece para ter uma vida do solo, no café tem. Esse microclima, essas condições de aparecimento. Então, os organismos têm uma função e a função tem valor. E vai ter valor econômico. Assim como o crédito de carbono vai ter e já começa a ter. Já existem grandes empresas investindo nisso, na biodiversidade do solo como um mercado, como um modo de ter a reputação da empresa valorizada. E pelo contrário, se imagina que aqueles que não tiverem um uso adequado dos serviços ambientais possam ter uma certa restrição à comercialização dos seus produtos. Porque as organizações utilizam dos serviços ambientais que são gratuitos, a água, o ar, o solo, mas ao fazer isso, há um impacto no ambiente. E esse impacto no ambiente, ele pode voltar, ter um feedback para a empresa que pode ter problemas ou de continuidade das suas atividades, ou pelas redes sociais de serem classificadas como atividades não sustentáveis. Então, a diversidade do solo, os organismos do solo, é um indicador para saber como é que está sendo feito aquele uso daquele serviço ambiental, que no caso nosso é o solo. Bom, para se fazer essa avaliação de como que andam os organismos do solo, não basta saber por tamanho, eu preciso saber, como eu falei, as funções.
Tem organismos que têm funções específicas. Eu preciso saber se a hora que ele passa de um uso da terra para outro, se aquelas funções são preservadas. Às vezes, o organismo desaparece, mas tem outro organismo lá que faz as funções daquele que existia antes, né? Isso é uma coisa que acontece. Nós precisamos então saber as funções, não os organismos em si, mas se as funções estão preservadas. Por isso que esses organismos são divididos em classes, né, em grandes grupos funcionais, que a gente chama de engenheiros químicos. São todos aqueles organismos que vão decompor os resíduos vegetais. São decompositores. E aqui tem alguns deles aqui representados. Mas eu tenho um outro grupo funcional que são os reguladores biológicos. O solo, para funcionar, um organismo tem que às vezes consumir o outro organismo. Tem que degradar, ele tem que regular, senão um aparece com uma quantidade muito maior do que os outros e há um desequilíbrio. Então, tem organismos no solo que são predadores, e eles são importantes como predadores, para evitar que algum determinado organismo apareça numa concentração, numa quantidade muito grande que comprometa a função dos outros organismos. E existe uma outra classe, que são os engenheiros dos ecossistemas. Não parece, mas as minhocas, os cupins, as formigas têm funções específicas. Elas oxigenam o solo, elas trazem material orgânico da superfície para a profundidade, fazem galeria onde que a água penetra com mais facilidade, fazem o que nós chamamos de agregados do solo. Isso são funções e elas precisam ser preservadas. Então nós precisamos saber se de um uso da terra para outro essas funções foram ou não. Se elas não foram preservadas, então alguém precisa precisa recolonizar aquele solo. E aí é mais complicado. É outra coisa, uma outra questão. Mas eu quero dizer para os senhores que não é só avaliar o tamanho, mas saber funções, e isso é extremamente difícil. Ainda nós não temos na academia, na faculdade, ainda esse conceito, essas ferramentas para se fazer isso de uma forma, mas está no início. Está no início por causa que há uma demanda das corporações para que a gente consiga avaliar esses organismos dos solos. Então aqui é o sistema que a gente utiliza. Nós estamos fazendo isso para algumas culturas, no caso da cana-de-açúcar, da soja, ainda não começamos no café, mas é preciso fazer. Nós já desenvolvemos uma metodologia para se fazer isso. Basicamente a gente tem que, eu não vou colocar muitos detalhes, mas basicamente a gente tem que fazer um monolito, né? Esculpir um solo, esculpir aqui lateral, deixar só uma coluna. E essa coluna, então, a gente pode conseguir, através de umas ferramentas, né, tirar fatias dessa coluna e levar para o laboratório. Chega no laboratório, a gente começa a extrair o que é visível a olho nu. Então, isso tem que ser feito de uma forma muito rápida, com uma equipe treinada. Então, já estamos fazendo isso já rotineiramente para algumas culturas. Então, a gente tem que separar essa macrofauna e depois tem todo um processo de determinação, de sistematização, para ver se as funções, né, às vezes tem uma minhoca lá, mas ela não tem a mesma função que deveria ter. Porque tem várias minhocas, tem diversas funções, tem vários tipos de minhoca, vários tipos de formiga, vários tipos de macrofauna. Não é simplesmente porque tem formiga que significa que ela pode não ter as mesmas funções, aquela formiga que está lá pode não ter tido as mesmas funções do outro sistema de uso da terra. Então é meio complexo fazer isso. Depois, então, tem essa questão da identificação. Depois também tem que fazer as outras determinações, as determinações da mesofauna, aquela que a gente não consegue enxergar a olho nu, né? E aí a gente tem que coletar amostras e levar depois isso aí para determinação de mesofauna, sobretudo de ácaros, microfauna, nematóides, micro-organismos, né? Então, no caso da mesofauna, é uma coisa que se faz, né?
usa-se um esquema que tem lá, que a gente chama de extrator de Berlese, que é onde a gente consegue extrair os ácaros, né, e recolher isso numa solução, né, com álcool, etanol, e aí se avalia os ácaros. Eles são afugentados pela seca, a lâmpada que fica secando a superfície do solo, faz com que eles migram para partes mais úmidas e chega uma hora que eles caem nesse funil aqui, e aí então eles são recolhidos e avaliados nas suas funções, porque existem dentro da ácaro tem uma série de funções, é preciso saber se elas estão preservadas. Parece isso um pouco utópico, né? Mas isso está sendo já empregado como uma moeda. Infelizmente, nós não temos como ainda avaliar isso, por isso estamos correndo para fazer isso. Para vocês terem uma ideia, as 10 maiores empresas do mundo se uniram e colocaram uma quantidade de recursos imensa para que a gente possa fazer esse tipo de avaliação. São coisas de 10 bilhões de dólares para tentar chegar a esse, porque isso muda a reputação de uma empresa inteira. Uma empresa inteira pode desaparecer se a atividade que ela exerce tiver uma influência negativa na biodiversidade do solo, por exemplo. Isso já está acontecendo. Já tem 3 ou 4 empresas que tiveram esse problema sério e tiveram que mudar até de nome por causa disso. No caso da microfauna, também tem outros modos de distração, né? E para o micro-organismo também tem uma série de técnicas que eu não vou mencionar aqui, porque são técnicas específicas, para se avaliar a função. Bom, o último indicador que eu queria colocar aqui aos senhores, bem resumidamente, é a água. Já que nós estamos numa reunião, num encontro onde a irrigação é um foco, como é que a água é considerada como indicador? Ela em termos de quantidade e em termos de qualidade. Então essa como eu falei do footprint do carbono, nós também quantificamos o footprint de água, ou a pegada de água. Para fazer isso tem outras ferramentas, e a água é dividida em 3 grandes categorias: a água verde, a água azul e a água cinza. O que é isso? A água verde é o volume de água de chuva consumida durante o processo de produção do café, por exemplo. Então, na produção do café, a água verde é a água que vem da chuva, uma parte é evapotranspirada e a outra parte é utilizada no fruto do café. Então nós temos que quantificar isso. Essa é a pegada verde, é a água verde que nós chamamos. E tem todo um processo de cálculo para fazer isso. São modelos matemáticos, mas que já se transferiram na forma prática para fazer isso. Depois temos o que nós chamamos de água azul, pegada hídrica azul, que é o volume de água superficial e subterrânea consumido na produção do café. E aqui então é o produto que é a irrigação, a água incorporada pela irrigação, menos a água evapotranspirada e a água realmente utilizada nos processos, por exemplo, do beneficiamento do café, por exemplo. Então tem técnicas para fazer essa pegada hídrica do café. E a água que nós chamamos de água cinza, que é aquela água residual. Para a produção do café, ou da cana-de-açúcar, vamos chamar do etanol, ou de um animal, usa-se água boa, a água da chuva ou a água de rios, mas inevitavelmente se devolve uma água que não é da mesma qualidade e quantidade da água que foi absorvida pela planta. Isso se chama água cinza. E essa água cinza, ou pegada hídrica cinza, né, é o volume de água doce necessária para diluir a carga de poluentes descartada em um copo de água, de forma a restabelecer o padrão de qualidade natural ou permitido por lei.
Isso está pegando muito isso. Não aqui no Brasil, mas na Inglaterra, na Europa, de modo geral, isso está sendo cobrado muito sério. E o que acontece lá, vai acontecer aqui com uma defasagem de tempo. Mas vai acontecer. Por isso que eu estou alertando para isso. Que é preciso que a gente seja proativo. Então, olha, na pegada, no caso da pegada, qual é a estratégia que nós temos que ter? Na pegada de carbono ou na pegada de água, né, aqui, expressa aqui, no caso de pegada de carbono, que ações práticas nós temos para alcançar a sustentabilidade ambiental que eu estou falando aos senhores? O que eu estou querendo dizer é que nós temos que avaliar a sustentabilidade ambiental. Tem que ter um certo valor e nós temos que ter ações proativas para reduzir aquele valor. A gente chama isso de mitigação. Então, olha, na pegada de carbono, nós temos duas ações. Ou a gente, para diminuir essa pegada de carbono, ou a gente diminui as emissões, ou aumenta as fixações no solo ou na planta. O ideal é ser feito as duas coisas simultaneamente. Uma pegada de carbono baixa, reduzir a emissão e aumentar a fixação. Essa é a estratégia que os países já estão adotando isso, e que a gente não está percebendo esse tipo de necessidade. Para fazer isso, eu reputo que para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e aumentar a fixação, uma alternativa que nós temos é a incorporação de matéria orgânica umificada ou fresca. No caso do café, por exemplo, aquela poda, os produtos da poda, que são colocados entre as linhas, é um excelente meio de fazer uma redução das emissões de gás e aumentar o estoque de carbono no solo. Além dos benefícios da poda, ou algum problema que eu não conheço bem, mas é material orgânico que está sendo incorporado no solo. Então, quando se faz isso, quando se coloca o material umificado no solo ou não, nós estamos reduzindo a necessidade de fertilizante mineral e, portanto, reduzindo a emissão de óxido nitroso. Essa é a estratégia. E, ao mesmo tempo, estamos aumentando o estoque de carbono no solo, porque esse material da poda vai se decompor, e o produto da decomposição é um coloide orgânico que nós chamamos, depois de evoluído, a gente chama isso de humus. Então, é uma maneira estratégica de fazer essa pegada de ser menor. Mas veja, ao fazer isso com matéria orgânica, nós também, como eu falei, tem essa fixação. Mas essa fixação vai dar condições. Se eu estou colocando carbono no solo, carbono é fonte de energia para os organismos do solo. Então, se está colocando um carbono na maneira fresca ou não, estamos ativando a atividade biológica, os organismos. Nós estamos melhorando a diversidade dos organismos. E isso tem valor. Se não hoje, mas vai ter. Então, o que acontece? Ao colocar material orgânico no solo, nós vamos melhorar os que nós chamamos de serviços do ecossistema. E hoje a palavra de ordem das grandes empresas é isso: serviços dos ecossistemas. Se os senhores não viram ainda, leiam um pouquinho o que é serviço, Ecosystem Services em inglês. Isso aí, as grandes empresas produtoras estão preocupadas com isso. E por quê? Porque ou isso pode ter um processo de reputação, de diminuição da reputação da empresa, como pode ser de agregar valor ao produto. Então, essa a aplicação de material orgânico, ela tem tripla função: reduzir a emissão, aumentar o estoque e, sobretudo, valorizar os organismos que já existem no solo ou até melhorá-los. E no caso específico da água, que é, se na irrigação nós colocamos uma quantidade adequada de água no solo, essa quantidade adequada vai promover a atividade dos organismos. Ele vai melhorar essa atividade, além de fornecer água para a planta, que é o principal, mas vai, sobretudo, dar condições para que esses organismos eles se desenvolvam, e aumentando a produtividade da cultura, porque esses organismos, tendo material orgânico, vai fornecer nutrientes às plantas. Então, além da água ser diretamente absorvida pela planta, indiretamente ela beneficia
a atividade biológica, os organismos, que também redundam no maior desenvolvimento da planta. Porém, se essa quantidade de água, se essa quantidade de água não for suficiente, ela for, você pode passar aí? For em excesso, né? Então se ela for adequada, então acontece tudo isso que eu mencionei, e a pegada hídrica é mínima. A pegada hídrica que tem valor hoje também é mínima, a azul. Mas se ela for em excesso, pode passar? Se ela for em excesso, ela pode transportar alguns nutrientes, né? No caso de lixiviação do nitrogênio, o transporte de fósforo da superfície, que vai dar eutrofização, enfim, uma série, se ela for em excesso, ela pode causar isso. E gerar o que eu chamei anteriormente de água cinza. Não sou eu que chamei, é uma técnica da pegada hídrica que chama-se água cinza. Então, a água em excesso vai ter além do problema de impactar esse indicador água, ela vai ter essa possibilidade de transportar esses nutrientes para a planta. E além disso, nessas condições de excesso de água, nós podemos também ter uma mudança nas emissões desses gases do efeito estufa. Então nós precisamos, em questão de água, ser muito parcimoniosos, saber muito bem o que estamos fazendo, para que o excesso não impacte o indicador, quantidade de água, além da qualidade de água. Bem, era isso que eu tinha que apresentar aos senhores. Eu agradeço a atenção e fico à disposição para algumas perguntas que forem necessárias. Muito obrigado a todos.